Jesus. Nós temos que aprender a honrar quem é de honra. E a honra e a autoridade hoje está com o pastor Renato. Aleluia. E Deus vai estar falando poderosamente, através dos seus lábios, aquilo que o Espírito Santo preparou para nós nessa noite, mas primeiramente para Ele, para depois sermos atingidos por aquilo que o Senhor preparou e escolheu, porque tenho certeza que nós vamos sair daqui cheio da unção, da graça e do poder de Deus. Deus amado, Deus poderoso, Deus glorioso, aqui se encontra o teu filho, aqui se encontra o teu servo, que mais uma vez está tendo prazer, alegria, a honra de estar louvando, de estar pregando a tua palavra, e que o Senhor Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do erro, da justiça, do juízo, que nessa noite mais uma vez possa estar usando o teu filho, o teu servo, da maneira que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. E que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que nós venhamos sair daqui não cheios nem vazios, mas transbordante da tua unção, da tua graça e do teu poder. Seja com teu filho, Deus. O abençoa, proteja, livra-o de todo e qualquer mal. E que cada dia mais ele venha aprender a estar no centro da tua vontade e no centro do teu querer. E que tudo que ele fizer nessa terra não seja a sua vontade, mas seja sempre a vontade do Senhor. Nós, como igreja, nós o entregamos nas tuas mãos. E desde já nós te agradecemos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Receba o pastor Renato louvando e adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Quero convidar você a abrir a sua palavra no capítulo 3 de Atos, amém? Nós estamos aqui em uma curta saga do livro de Atos, né? Glória a Deus. Eu creio que Deus vai falar conosco. O objetivo desse estudo, né, em Cristo Jesus, que o Senhor nos tem permitido, é trazer ensinamento para a igreja, amém? Mas nós sabemos também que o ensinamento às vezes é melhor numa escola dominical, né? E nós, pela misericórdia do Senhor Jesus, cremos que Deus, Ele tem suas formas estratégicas de usar os seus servos. Ele pode usar, ora, através de pregação, ora, através de ensinamentos focados em estudo, né? Eu estou olhando aqui, parece que eu perdi a folha, gente. Jesus de Nazaré. Meu papai, não faz isso comigo não. Ah, tá aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu fiz alguns passos aqui, porque são 2 capítulos que a gente vai estar trazendo de ensinamento. Imagina, uma perícope, que é um trecho fechado, compreendido nas Escrituras. Às vezes já é difícil de ministrar, aí você tem que ministrar 2 capítulos. Então imagina, né? Eu tenho que compactar e devido também ao pouco tempo, porque o culto termina às 9, já são 8h26, né? Eu vou tentar resumir o máximo aqui de acordo com o que o Senhor me permitir, amém? Se caso não acabar totalmente aqui os 2 capítulos, uma nova oportunidade a gente volta a pregar sobre o capítulo, amém? Quero convidar você a se pôr sobre seus pés em reverência à palavra de Deus. Glórias ao Senhor, Pai, agradecer ao Senhor por isso, porque hoje, Deus, pessoas desfrutaram do louvor, trago através da nossa amada irmã Márcia, Pai, tua serva Débora, Senhor Jesus. Eu pude ver lágrimas hoje rolar, pessoas serem edificadas através desse louvor. Usa a vida dos teus filhos mais e mais, Pai. E nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Amém? Está escrito assim, vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim, do capítulo 3, tá? Está escrito: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro,
com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Poder assentar em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Nós sabemos, segundo as Escrituras Sagradas, que Deus, Ele sempre teve um grande amor pela humanidade. E o seu amor culminou em Jesus. Porque sua palavra nos diz que Jesus não passou a existir há 2000 anos atrás. Jesus já era desde a eternidade. E era já um plano de Deus antes mesmo do surgimento do ser humano, salvar o ser humano. Deus, ele sabia perfeitamente que se nos conferisse o livre-arbítrio, que hora mais cedo, hora mais tarde, nós abriríamos mão de amá-lo completamente para às vezes atender o desejo do nosso coração. E segundo as Escrituras, nós vemos que o amor de Deus foi tão glorioso por nós, que o sangue de Jesus foi completamente derramado ali na cruz do Calvário para nos comprar. Que coisa maravilhosa! Nós fomos comprados por um preço que nada pode comprar. Já parou para pensar? Às vezes a gente está em momentos em que a gente se encontra em umas pequenas depressões, né? Eu não valo nada. Às vezes a gente passa por esse momento. Será que Deus me ama? A gente chega até a duvidar do amor de Deus. E Deus nos provou esse amor há mais de 2000 anos. Nós éramos pecadores e Ele nos provou esse amor há muito tempo. Só que o desejo de Deus não era reter esse amor só para um grupo exclusivo. A visão de Deus é alcançar todo mundo. É tanto que para que Ele volte, é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as partes do mundo, a todas as nações. E nós começamos a ver agora o desenvolvimento desse objetivo principal de Deus. O livro de Atos, o seu próprio nome já mostra para nós Atos. O que é Atos? Efeito, ação. Deus esperava a ação de todos aqueles que ouviram o Evangelho e que quiseram servi-lo de todo o coração. E a palavra de Deus nos começa a mostrar aqui, claro, no processo de treinamento em que Jesus treinou os seus discípulos, a gente vê já operações miraculosas de Deus. Mas passando um pouco mais adiante, a gente percebe também os discípulos truncando, os discípulos se acovardando, fugindo, abandonando o Senhor. E agora nós vemos aqui uma posição gloriosa desses discípulos. E aqui nós vemos dois discípulos, Pedro e João. E a palavra de Deus nos mostra em todos os evangelhos que esses homens tinham um especial de Deus com eles. Eram homens que Deus amava. Eu estou vendo a Débora ali inclinada na sua mãe. Era desse jeito muitas das vezes que João ficava em Jesus. Outrora era no peito. Porque ele tinha um relacionamento muito tenaz com o nosso Senhor. Ao ponto, no término do seu evangelho, ele diz, né, o discípulo a quem Jesus amava. Coisa maravilhosa. E Jesus não amava esse discípulo exclusivo. Jesus amava todos nós, de um amor incomensurável, né? Mas esse homem, ele aproveitou melhor os momentos com Jesus. Hoje mesmo, Deus me permitiu evangelizar um rapaz, e ele me permitiu fazer 3 ciclos no chão. Até lembrando ele riscando o dedo, né, na areia, né? 3 ciclos. O primeiro ciclo eu chamei o rapaz, entra no seu quarto, ore em secreto. Você está precisando de libertação. Você está precisando de libertação dos seus vícios. Pede ao Pai. Ele só te chamou para você entrar no seu quarto e orar. Qual é o seu problema essa noite, meu irmão? É material? É espiritual? É crise conjugal? Qual é o seu problema? O seu quarto é o endereço certo para Deus te ouvir e atender resolver o problema. E aí nós vemos aqui agora, voltando à história do rapaz que eu falei, eu fiz um ciclo e expliquei que esse ciclo era a esfera onde ele tinha que ter intimidade com Deus.
depois dessa esfera, ele estaria munido para partir para uma outra esfera, que é estar na igreja recebendo o evangelho. E a terceira esfera que Deus me mostrou, para mostrar para ele, é onde ele estaria agora discipulando e abençoando vidas. E aqui nós vemos, dentro do que a palavra de Deus nos mostra, que Pedro aprendeu a vontade de Deus, como também João. E a palavra de Deus fala que eles foram munidos do Espírito Santo. Eles estavam cheios, era impossível eles não atenderem a causa de Deus. E segundo as Escrituras, eles então agora, indo na hora nona, que era a hora de oração, eles adentrando ali a porta formosa do templo, eles veem esse rapaz que era colocado constantemente. E gente, mais à frente diz que esse rapaz, ele tinha 40 anos. Imagina quantos anos esse rapaz estava ali, esperando só esmola. E agora vem o Senhor da glória, e por amor daquela vida, leva Pedro e leva João no endereço certo, no Kairos, como o nosso missionário sempre diz. O Kairos de Deus, no tempo cronológico de Deus ali, para trazer a salvação sobre aquele rapaz. Só que, depois dessa salvação, aí que vai desenvolver nos demais versos, nós vemos muitas coisas que infelizmente acontece nos nossos dias. Nos nossos dias as pessoas se apoiam muito ainda no homem, esperam milagres vindo de homem, esperam soluções vindas de homens. E segundo o que nos é mostrado aqui, eles, os que estavam ali no templo, adorando o Senhor, ficaram admirados com esse milagre, porque todos viam aquele homem constantemente lá, e todos percebiam só as pernas prejudicadas por causa da paralisia, por causa da deficiência, e todos viam. Então, assim, era uma prova viva de que houve um grande sinal. Poderia Pedro e João se apropriar disso, mas eles foram tão voltados a agradar, cheios do Espírito, que eles falaram assim: vocês estão pensando que é nós que fizemos esse sinal aqui, gente? Vocês acham que é de mérito próprio nosso que esse sinal aconteceu? Não foi, não. Foi o Cristo crucificado, o Cristo que vocês crucificaram, que me deu poder e nos deu poder, e é nesse nome desse Cristo crucificado que esse homem agora está saudável. Amém, queridos? E o que nós percebemos aqui nas Escrituras? Nós percebemos que eu e você somos convidados a uma aplicação real do Evangelho nas vidas das pessoas. Eu e você somos convidados ao discipulado radical. Sabe qual é o discipulado radical? É aquele que você está implacavelmente servindo ao Senhor, não importando se vai morrer ou se vai viver, mas que você sirva. Afinal de contas, a terra é só um momento, o céu é a eternidade. Então esse momento a gente tem que aproveitar bem, amém? O seu celular está tocando. Glória a Deus. Aleluia. E aí o que acontece? Dentro do que a palavra do Senhor nos permite assistir com graça. Opa, deixa eu baixar. Deixa eu baixar. Vai dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente. Pode ficar tranquilo, tá, Kelly? Em nome de Jesus. E aí a gente vê agora, então, os apóstolos ensinar com amor. Eles começam a ensinar, falando que arrependam-se. Vocês crucificaram Jesus. Vocês liberaram o homicida. Vocês fizeram uma justiça totalmente torta, um juízo temerário contra o Filho da Glória, contra aquele que era desde a eternidade, que passou a ser humanamente na carne e na terra, e que nós aguardamos na parousia, ou seja, sua manifestação gloriosa. Vocês fizeram isso e ele está convidando vocês, era plano de Deus vocês matarem ele, para ele perdoar vocês e aceitar para o reino. Que isso, gente? Que amor é isso, né? Os israelitas que entregaram Jesus, não somente os israelitas, nós sabemos que nos nossos dias, nós também, muitos de nós fazemos isso em determinados momentos. Quando eu me acovardo e não defendo a justiça, aqui está a Débora que sabe muito bem de justiça, né? Então, assim, quando nós fazemos o quê? Prevaricamos, a gente está cometendo um pecado contra o Senhor e podemos dizer que a gente está negando ao Senhor.
e novamente crucificando. Então nós temos que estar atento, porque aqui está um corpo, não é? A gente está totalmente interligado. Tá que a família do pastor Reis, mesmo que eles estão lá na igreja deles, mas são conectados a nós, porque nós somos um único corpo. Nós somos uma única noiva. E mais à frente nós vemos aqui, segundo o que as Escrituras mostram, que esses homens que ouviram o Evangelho se arrependeram, se converteram. E foram 5.000 vidas que se renderam ao Senhor, que creram. Mas, como sempre, não poderia faltar, né, a perseguição, né, igreja? E agora eu vou ler para vocês. Eu consegui falar, graças a Deus, o capítulo 3 rapidinho. Então, agora vamos para o capítulo 4, amém? E é mais ou menos isso, claro, com muito parafraseio e muita coisa, mas já dá para vocês entenderem muito bem, né? Amém? Vamos agora ao capítulo 4. Vamos ler os primeiros versículos. Está escrito assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte. Pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram e chegou o número desses homens a quase 5.000. Ou corrigindo, tá? Quase, tá, igreja? Me perdoe, que eu achei que era 5.000. Quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Amém, queridos? Podemos parar por aí. Então agora eu quero que vocês entendam que depois de grandes obras de Deus, vêm-se grandes perseguições. A gente vê José. José, nos seus dias, foi perseguido pelos seus familiares. Eu vou dizer assim, que dor maior do que essa? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo da amada Magna. Eu não fui também visitar você. Nem por isso você me odiou. Pelo contrário, você mostrou um amor, me chegou, me abraçou calorosamente, com amor em Cristo Jesus, que eu fiquei assim, meu Deus, com saudade da nossa koinonia. E eu fiquei assim, Jesus, fico feliz por isso, que Deus te abençoe, né? Que Deus venha recompensá-la pelo carinho, porque você às vezes não sabe que está sendo usada por Deus para nos abençoar. Às vezes, ninguém sabe como foi meu dia hoje, entende? E ter esse carinho é muito bom. E Deus, ele de certa forma, ele mostra para nós que nós somos convidados a ter que suportar o contraditório. Eu tenho que suportar o contraditório, você tem. Porque a vida para Deus é muito valiosa. Não vale a pena eu julgar, não vale a pena eu condenar, não vale a pena eu perder o meu tempo querendo fazer prevalecer as minhas opiniões. Jesus não quis fazer prevalecer as opiniões dele. Fala assim para o seu irmão que está do seu lado: o que é reto é autossustentável. Fala assim, nada consegue abalar. Fala assim, a justiça, ela é irrefreável, porque os planos de Deus a teu respeito não podem ser frustrados. Amém? E aí, segundo o que é dito aqui, agora se junta ali, uma cúpula, o sinédrio, ali em conselhos, eles vêm contra esses dois homens, tentando intimidar esses homens. Eu vejo muito uma ilustração assim, de um lobo olhando para a ovelha, mas atrás do lobo tem um leão. Vocês já viram essa ilustração? É assim. O Senhor Jesus já tinha antecipado a eles: não preocupe, eu vos envio como ovelha em meio aos lobos. Vocês vão estar em meio a lobos. E não se preocupe, porque eu colocarei a minha palavra na vossa boca para que vocês a anunciem de forma eloquente diante da face de qualquer um. Então as autoridades daquela ocasião do Sinédrio, elas tentaram intimidar eles.
A palavra nos mostra aqui que eles foram presos. Gente, tem gente que você falar que vai preso, a pessoa já esperneia, grita, arruma um tumulto. Entra primeiro o orgulho dela, peraí, que razão, porque eu vou preso? Já viu quando vai abordar algumas pessoas, tem que terminar perguntando, põe a mão em mim não, põe a mão em mim não. Não é desse jeito? Agora imagina, depois de um milagre notório, de quase 30 anos assistido por aquela população, aquele povo daquela ocasião, agora esses homens sendo presos por causa do medíocre orgulho daquele sinédrio, daquele povo que estava ali se amontoando contra Jesus, se macumunando contra Jesus. Entende? E aí nós vemos, segundo as Escrituras, uma coisa que eu amo e louvo, é que o Espírito Santo estava na vida dos dois. E quem pode vencer o Espírito Santo? O Espírito da vida. Sabendo que para os dois amados ali, era o encontro perfeito com a vocação e aquilo que Deus queria sobre a vida deles. Imagina, gente, que coisa mais gostosa você estar na vontade de Deus. Já parou para pensar o peso disso? Eu estou na vontade de Deus e esses dois estavam na vontade de Deus. Aí vem um processo, agora vem um interrogatório. Começa a pressão da parte de vários, dos maiorais, anciões, aqui Anás e Caifás, aqueles que encabeçaram a crucificação de Jesus. Vem essa situação e ali, gente, eles não se intimidaram. Eles não se intimidaram. Depois desse processo, nós vemos agora que eles ficaram confundidos e ficaram com medo. Por que eles ficaram com medo? Porque o povo estava do lado dos dois. Se eles fizessem qualquer coisa, poderia levantar um motim, o povo poderia vir em retaliação e falar, não, então isso o quê? Eles ameaçaram os discípulos, eles ameaçaram achando que os discípulos iam afinar e iam desistir. Fala, não fala mais desse nome. Meu irmão e minha irmã, não admita jamais ninguém te cessar de falar do amor de Deus, de falar de Jesus. E se você não fala, comece a falar. Porque no plano de Deus não existe telespectador, não, meu irmão. Ou eu sou protagonista, ou eu sou antagonista da história de Deus para a minha vida. Entende? Não existe ficar sobre o muro ou assistindo. Porque sobre o muro você já está condenado. Assistindo, não participando, vendo a coisa acontecendo, também me traz consequências. Porque eu sou convidado e sou chamado para aplicar a justiça de Deus na terra. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. E nós vemos aqui, seguindo um pouco mais, que Pedro e João discorrem o Evangelho, discorrem os acontecimentos veterotestamentários do Antigo Testamento, explica que esse Cristo Jesus que eles haviam crucificado era aquele prometido em Abraão, prometido em Moisés, era sobre ele que fora feita a menção, era o Messias tão aguardado, e que eles precisavam, careciam atender e se arrependerem, era a pedra angular que eles rejeitaram. A palavra do Senhor nos mostra aqui, então, que esses homens se mantiveram, eu digo os homens do Sinédrio, se mantiveram nas suas obstinações. Tentaram intimidar, ao ponto de que, anteriormente, esses mesmos dois criaram um dito em Israel que, com certeza, eles lamentam profundamente por ter criado esse dito. Qual dito? Eles disseram que os discípulos tinham tirado o corpo de Jesus do sepulcro. Imagina a consequência dessa mentira. Porque muitos não creram em Jesus, achando ser uma fraude, por causa de quem? Por causa de Anás e Caifás, que tramaram essa horrenda ação contra o Evangelho de Cristo. E até os nossos dias atuais, muitos dos judeus, se você chegar e perguntar, não, foi uma farsa. Esse Jesus que eles falaram que era o Messias, o Filho de Deus, na verdade era um homem comum e eles tiraram ele do corpo e inventaram a mentira de que ele ressuscitou. E isso eu penso, como eu estava falando com vocês anteriormente, o próprio Deus deu a sua maior oferta para a humanidade, que é o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, para empoderar, ou seja, elevar o valor do ser humano,
E agora venho eu e coloco uma mentira. Vem outro e coloca uma mentira. Imagina as consequências disso. Esses homens lamentam muito no inferno hoje. Porque a Bíblia fala que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Esses homens estão lá, sofrendo horrores e lamentando profundamente por mentirem. E aí, dando prosseguimento, a palavra de Deus nos mostra que agora eles então oram ao Senhor depois desse passar esse crivo aí, passou esse momento, venceram eles momentaneamente, os escribas fariseus, eles liberaram, falaram, mais importa nós atender à vontade de Deus do que atender do homem. Não pensem vocês que vocês mandaram a gente, estou falando parafraseando, não pensem vocês porque eu fiquei preso, eu e João ficamos presos, que nós vamos calar, não, nós não vamos calar, nós vamos falar. E isso foi o que eles fizeram. E depois, mais tarde, eles oraram ao Senhor, agradecendo ao Senhor, porque Ele estava usando a vida deles, para o louvor da glória de Deus. E agora nós começamos a ver atitudes de justiça na comunidade, porque a comunidade agora queria manter tudo em comum entre eles. Haviam necessitados, haviam pessoas que precisavam da ajuda financeira, abastecimento financeiro, havia abastecimento, melhor dizendo, posso dizer material, né, alimentos. E aí a palavra de Deus fecha, e eu vou ler esses últimos versículos que são da comunidade, versículo 32 ao versículo 37, encerrando a mensagem, amém? Está escrito assim, e era aliás, eu vou ler um pouco antes, a partir da oração, pode ser? Pode ser, igreja? Amém? Então vamos lá. E ouvindo eles isso, unânime levantaram a voz a Deus. Versículo 24, capítulo 4, versículo 24. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, Teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E aí agora alguém inaugura isso, que é José, o cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Então, Deus me convida e te convida a uma ação radical pelo reino. Amém? Você está disposto a deixar Deus fazer a obra dele na sua vida?
Eu quero dizer para você, não se arrependa de forma alguma, se em algum momento você sofreu um ataque severo, às vezes, eu falo palavras agressivas, não abandone Cristo por isso, porque não vale a pena. Não estou falando que vocês vão fazer isso, mas eu estou falando, suporte qualquer circunstância por Jesus. Porque os discípulos, se nós vermos na internet um pouquinho, você coloca lá, martírios dos apóstolos. Dá medo, dá vontade de recuar na hora. Entende? Imagina, um rapaz amarrado, um cavalo amarrado num braço, outro cavalo amarrado no outro amarrado na perna e chicoteando-os. E eles... Imagina um homem sendo queimado dentro de um touro de bronze. Imagina. Foi esse o fim daqueles que amavam o Senhor Jesus. Não de todos, porque João, segundo dito, ele não morreu, ele morreu de morte natural. Mas ele viveu uma vida de martírio, de sofrimento, de dor. E eu te falo, Jesus nos convida para uma vida que aqui talvez não seja tão fácil. Mas no outro lado, eu vou falar com vocês, é só glória. Amém? E o evangelho não pode ser mentido. Eu não posso mentir para vocês falando que vai ser rosas e flor. E graças a Deus temos pastores maduros aqui e ovelhas maduras que compreendem isso. Agora eu vou falar com você, eu não quero perder tempo e não quero abrir mão da bondade de Deus sobre a minha vida. Que Ele haja segundo o que Ele bem achar. Porque afinal, eu sou só uma canetinha na mão de Deus. Você talvez é uma borracha na mão de Deus, não sei. E glória a Deus por isso. Nós vamos passar. Eu não quero desperdiçar os meus dias com coisas inúteis. Se tiver que eu passar o resto da minha vida, que eu passe servindo ao Senhor Jesus. Amém? Levante e quero fazer uma oração. Pastor Reis, posso pedir o senhor para encerrar o culto? Glória a Deus. O senhor chega aqui na frente, só vou fazer essa oração, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, a sua palavra foi lida. O senhor viu que eu me esforcei ao máximo para resumir 2 capítulos de Atos. Não é fácil, mas eu creio que a sua unção me concedeu graça. Pai, eu te glorifico porque tua bondade ela é eterna e permanente, Deus. E Pai, nós sabemos, Deus, muitos dizem que o seu amor é incondicional. De fato é para a salvação. Mas o Senhor nos condiciona a operações de obra do Senhor nessa terra. Lembro eu a sua palavra dizendo a respeito de Pedro. Se não deixares lavar os teus pés, não terás parte comigo. Então, em certa medida, o Senhor impõe condições para que o evangelho avance. Deus, o Senhor não quer que a sua palavra seja, Senhor, impedida. E eu sei, Deus, que nós estamos aqui como ovelhas que o Senhor está preparando para grandes obras. Pai, opere os milagres através da vida do nosso amado pastor Reis. Que as mãos dele, quando impor as mãos sobre os enfermos, seja manifestado, Pai, o poder do Senhor. Opere sobre a vida do missionário Rony, Deus, que está aqui. Sobre a vida do nosso amado pastor, Senhor Jesus, Carlos. E não somente o pastor, mas todas as ovelhas aqui presentes. Deus, levitas, Pai, de forma convencional no nosso presente momento, que o Senhor possa estar abençoando cada um, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um sem exceção. Use-nos, Deus. Porque, Deus, a tua justiça ela é perfeita. Eu lhe peço perdão, Pai, por reconhecer que sou pecador, que careço da tua graça. Eu lhe imploro, Deus. Pai, me encha do teu Espírito. Encha cada um aqui presente. Porque a sua palavra de Deus, sua palavra nos assegura, Deus, que nós seremos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento, Pai, nos assegura de que as ações que nós estaremos, Pai, empreendendo à frente serão ações que segundo a tua vontade, Deus. Pai, eu agradeço ao Senhor pela presença do nosso amado pastor Reis, da sua família aqui, Deus. Que o Senhor continue abençoando eles com toda sorte de bênção, Pai. Abre portas e mais portas sobre a vida deles, onde eles colocarem a planta dos pés deles, Senhor Jesus. Que chegue o Senhor primeiro, Pai. Que seja vitória sobre vitória, Pai, pelo louvor da tua glória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém, igreja? Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, esteja conosco, não só hoje, mas para todos. Então, olha para o seu irmão que está do seu lado,
Levanta essa mão abençoada e ungida e fala aí para cada um deles assim, ó, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vamos todos em paz, que o Senhor vos abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, obrigado.